Atenção, galera do PAS, você que vai fazer a prova da terceira etapa do PAS UNB, você que está cursando a terceira série, não perca esta aula. Vou fazer uma análise do poema Consoada, de Manuel Bandeira. Vou tratar dos aspectos formais e temáticos, relacionando-os ao estilo do autor. Então, cai pra dentro! O poema Consoada foi publicado inicialmente no livro Opus 10, em 1952. Nessa época, o Brasil passava pelo segundo período do governo de Getúlio Vargas, conhecido como o pai dos pobres. Eleito por voto direto, ele governou durante 3 anos e meio. Ditadura, Estado Novo, criação do DIP, órgão de censura. Estes eram alguns elementos do panorama do seu governo. Mas a obra de Manuel Bandeira não tem um empenho histórico como a de outros autores de sua época. Manuel Bandeira pratica um lirismo confessional e autoirônico. Ele tem uma atitude intimista. O dado autobiográfico é o mais evidente em sua obra. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, mais conhecido como Manuel Bandeira, nasceu em Recife em 1886. Foi poeta, professor, tradutor, crítico de arte e crítico de literatura. Nasceu em uma família abastada, em uma família rica. Seu pai era engenheiro, sua mãe era dona de casa. Ele tinha como primo o poeta João Cabral de Melo Neto. Aos 4 anos de idade, Manuel Bandeira mudou-se para o Rio de Janeiro com a família devido à profissão de seu pai. Lá a família passou 2 anos e eles voltaram para Recife. E dos 6 aos 10 anos, Manuel Bandeira teve uma vida muito feliz e muito marcante em Recife. Ele traz na sua poética imagens dessa época. Essa época da infância vai marcar muito a sua poesia. Isso pode ser visto, por exemplo, no poema Evocação de Recife. Em 1896, a família muda-se de novo para o Rio de Janeiro e em 1903 vai para São Paulo. Lá, Manuel Bandeira se matricula na Escola Politécnica, pensando em seguir o mesmo caminho do pai, queria estudar arquitetura, mas, infelizmente, recebeu a notícia de que estava tuberculoso, quase uma sentença de morte. A vida inteira que poderia ter sido e não foi, como ele diria ironicamente em seu poema Pneumotórax depois. A angústia sobreveio ao poeta, a ideia de que na semana seguinte estaria morto todos os dias. Tudo isso trouxe muita tristeza e muito pessimismo. Aos 27 anos, em 1913, seu pai o enviou para fazer um tratamento na Suíça, no sanatório de Cladavel. Lá ele travou uma grande amizade com o poeta francês do simbolismo Paul Éluard. Chegou inclusive a fazer traduções de poemas de Paul Éluard. Paul Éluard ajudou a Manuel Bandeira identificar que sua verdadeira vocação não era a arquitetura, era a poesia. Em 1914, por causa da Segunda Guerra Mundial, ele retorna ao Brasil, pessimista, angustiado, triste e preocupado sempre com a morte. Em 1917, aos 31 anos, ele publica sua primeira obra, Cinza das Horas. Essa obra reflete todo o estado sombrio que Manuel Bandeira está, de pessimismo, de angústia e de medo da morte. Logo depois de publicar sua primeira obra, começou a perceber o efeito que sua poesia tinha
sobre seus conhecidos e seus desconhecidos. Nessa época, chegou a ouvir de Raquel de Queiroz, dentro da livraria José Olímpio: você não sabe o poder que sua poesia tem para nós, a importância que sua poesia tem para nós. A partir daí, começou a empurrar sua obra para a vida, começou a fazer troça do próprio destino, aceitou seu destino e foi vivendo. Por isso, muitos de seus poemas demonstram uma certa ironia em relação à morte, como acontece em Consoada, por exemplo. E foi assim que ele se tornou o mestre do verso livre. Ironicamente, Manuel Bandeira viveu até 82 anos de idade, sempre pensando que morreria na semana seguinte. Embora nunca tenha se casado, amou muitas mulheres. Embora tenha nascido em uma família muito rica em Recife, morreu pobre no subúrbio do Rio de Janeiro. E, ironicamente, não morreu de tuberculose, morreu de hemorragia gástrica. Não é possível falar de sua obra sem falar de sua vida, devido ao caráter intimista, o caráter autobiográfico de sua obra. Então, as temáticas mais recorrentes são, de um lado, a infância em Recife, as imagens da infância em Recife, e de outro lado, o medo da morte, a morte iminente. Em 1917, ele publicou sua primeira obra, A Cinza das Horas, com poemas com versos metrificados nos moldes parnasianos. Sim, o mestre do verso livre começou com a tradição clássica. Esse livro tem características do parnasianismo e do simbolismo, do pessimismo existencial. Reflete todo o estado de ânimo sombrio em que ele estava. Em 1919, Manuel Bandeira lançou o livro Carnaval, que foi um marco no novo modo de fazer poesia no Brasil. Esse livro tem nele o poema Os Sapos. Esse poema foi declamado na Semana de Arte Moderna por Ronald de Carvalho, com uma crítica debochada ao parnasianismo, e fez com que Manuel Bandeira recebesse de Mário de Andrade o apelido de João Batista do modernismo brasileiro. Em 1930, ele lança Libertinagem, livro cujos poemas apresentam características marcantes da primeira fase do modernismo: versos livres, temática do cotidiano, o poema piada, versos brancos, a aproximação com a prosa, a linguagem simples e coloquial. Mas Manuel Bandeira não abandonou totalmente o rigor, a construção do verso. Ele conseguiu mesclar o verso livre a formas clássicas. Sua poesia é marcada pela saudade da infância em Recife, o medo da morte iminente, o amor erótico e frequentemente distante, a angústia e a melancolia. Além disso, ele tem um olhar infantil para a vida, não no sentido pejorativo, o olhar da novidade, de sempre se encantar com as coisas. O poeta do humilde cotidiano, além de não abandonar totalmente a construção do verso, foi muito intimista. Por isso, foi um dos poetas mais líricos da nossa literatura. O livro Opus 10 foi publicado em 1952, portanto, em uma época em que se caracteriza como sendo a terceira fase do modernismo. Mas é importante ressaltar aqui que Manuel Bandeira nunca esteve preocupado em estar dentro deste ou daquele movimento literário, tanto que ele não abandonou totalmente a metrificação, como eu já disse antes. Embora esse livro tenha sido publicado na época da terceira fase do modernismo, ele tem características da segunda fase. São 21 poemas, dentre os quais o poema Consoada, que tratam do cotidiano e apresentam uma linguagem simples,
muitas vezes coloquial, e características da segunda fase do modernismo. A segunda fase do modernismo foi caracterizada por uma temática religiosa, mística, metafísica, social, algumas conquistas da primeira fase, como a aproximação com a prosa, a linguagem simples, a linguagem coloquial, o verso livre, o verso branco. Agora, vamos fazer uma leitura crítica do poema. Vamos começar então pelo título do livro onde está publicado o poema Consoada, o livro Opus 10, publicado em 1952. A palavra opus significa tipo de catálogo de composições poéticas de um autor em ordem cronológica. Por outro lado, a palavra consoada tem o significado de uma ceia noturna, uma ceia natalina, mas também significa soar em conjunto, produzir sons em conjuntos, o que teria relação com o título do livro, Opus 10. Então fica aí o caráter autobiográfico, porque o autor já convive com a doença, a tuberculose, há 48 anos, achando que vai morrer. E aqui ele declara paz à morte. Ele ironiza o destino. A morte é sua convidada para uma ceia, ou seja, ele não tem mais medo da morte. Quando chegar, será como uma celebração, será como uma consoada. Nesse sentido, os versos ganham uma dimensão universal, porque deixam transparecer uma certa ironia na inquietação eterna do ser humano, em deixar a vida sempre organizada. Parece que há uma batalha constante no cotidiano, esquecendo-se sempre da condição humana. O destino de todos é a morte, enquanto todos estão sempre preocupados em deixar a vida arrumada, a casa arrumada, não? Tudo organizado, como ele faz referência, Quando ela chegar, a casa estará arrumada. E sua convidada, a iniludível, a indesejada, que é a morte, pode vir para a celebração, que a casa estará arrumada, com tudo no lugar. Observe que ele usa uma linguagem simples, mas com predominância da conotação, uma linguagem recheada de metáforas. O uso de maiúsculas para identificar a morte, personificando-a, já que ela é uma convidada. O dia aqui, por exemplo, representa a vida, uma vez que ele diz que a noite já pode descer. A noite é a escuridão, o dormir eterno, sem ver o sol nascer. Ou seja, a vida aqui é representada pela passagem de um dia, já que ele diz que o dia foi bom e pode descer a noite, que é a morte. As características do modernismo presentes no poema, as características da segunda fase. O modo de representação de encontro com a morte acontece como um fato do cotidiano. O cotidiano foi temática preferida na segunda fase do modernismo. O texto se aproxima da prosa. Foi outra característica que se incorporou à nossa poesia a partir da Semana de Arte Moderna. O poema é um pequeno relato do que acontecerá. O que mais evidencia a presença do discurso narrativo é a presença do discurso direto. Os versos são livres e brancos, ou seja, livres porque têm tamanhos diferentes, sem regularidade quanto à sílaba tônica, brancos porque não tem rima. Também características conquistadas na primeira fase do modernismo e consolidadas na segunda fase. Este foi mais um vídeo da Zimacoletras com o professor Rosimar. Se você quer mais videoaulas de literatura nesse formato, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe.